A palavra de Deus, nós nos encontramos neste, então, dia já 26 de outubro, da 30ª semana do tempo comum. O nosso santo evangelho é Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. Proclamação do Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira ao seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos e amados, tomamos esse texto, então, nesta terça-feira da 30ª semana do tempo comum, e percebemos que o reino de Deus, inaugurado por Jesus, é uma realidade, não é? Que de modo discreto tende a expandir-se, mas é necessário também, mas quer precisar de nós o Senhor para com a colaboração de todos os cristãos, que ele se estenda. Por isso, devemos caminhar sempre buscando aí fazer com que este reino do Senhor possa definitivamente ser manifestado e concluir-se na nossa vida, na nossa história pessoal, não é? De salvação e para toda a humanidade. As parábolas que nós ouvimos hoje, elas revelam uma beleza singular, não é? Da dinâmica própria do reino de Deus, que está se movimentando. O reino do Senhor é dinâmico, está sempre aí se movimentando, invisivelmente entre nós, na direção de sua consumação, da sua conclusão, vamos dizer assim, mas de uma maneira tão, muitas vezes, pequenina, simples, e este agir tão poderoso, como o fermento e como a semente, que então, fecundada, a semente de mostarda. Eu ia apresentar a vocês a sementinha de mostarda, mas vamos ficar para um próximo momento da nossa, então, meditação do Santo Evangelho. É algo muito, mas muito mesmo interessante de se ver, não é? E aí a comparação que Jesus faz. Essa sementinha minúscula, quase que insignificante, imperceptível, ela fica frondosa e os pássaros vêm fazer ninho ali, então, aos seus galhos. Ele encontra abrigo na sua sombra, o homem, e é frondosa. E o bocado, a pitadinha, né, de fermento, se é o fermento, o pó royal, ou aquele mesmo, não é? Então, da padaria, aquele que se faz, então, o pão, não é? O fermento químico, bem forte ele é, não é? O importante é pequenas medidas se torna, então,
ali um bolo, um pão, o que a gente coloca ali, a pitadinha de fermento, então levedado, fica algo muito, mas muito bom, não é mesmo? Assim então, tanto a imagem da semente lançada na terra, como a imagem do fermento, é ação. É ação. O fermento que age na massa e a semente lançada na terra, não é? Aí então evidenciam este fato de que o reino anunciado é puro dom de Deus e ele cresce independentemente dos esforços daqueles que plantam, não é? Daqueles que lançam o fermento na massa, porque ele possui a própria força. Está intrínseco ali, assim, na sua natureza. Então, a nós cabe, portanto, anunciá-lo, acolhê-lo e não permitir que a ansiedade e os desgastes da nossa vida nos roubem a esperança de vê-lo chegar na sua máxima realização e com a nossa, então, cooperação, colaboração. Quando o tempo da colheita chegar, nós, então, vamos colher. Toda a tribulação passará, não é? E então serão reunidos em torno do Cordeiro todos os que aguardaram com paciência a manifestação do reino do Senhor, sem desanimar. Então, olhando esse texto, vamos abrir o nosso coração, permitindo que esta pequena pitada de fermento e esta pequenina semente possa, assim, fecundados, agir poderosamente na nossa vida e através da nossa vida, e assim então colaborando para o definitivo, então, estabelecer do reino de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.